Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, né? Eu coloquei na comunidade. Se vocês gostariam de saber um pouco sobre minha história, por exemplo, sobre a gravidez, complicações e parto. E vocês votaram que sim. Teve poucos votos de não, né? Então é o seguinte, vamos lá. Como poucos ou quase todos, não sei, sabem, eu vou fazer 12 anos de casada agora, né, dia 28 de setembro, então eu acabei de fazer 12 anos de tudo. E eu já morei aqui em São Paulo, como muitos sabem também, ficamos 7 anos, fomos pro Piauí, fui pro Piauí no final de 2012. Quando chegamos lá, a gente foi trabalhar pra gente e tal, e já tínhamos adiado bastante. Meu maior sonho era ser mãe, sempre foi, tá? Eu sou meio aperreada das ideias, mas eu amo meu filho, eu amo minha vida, sabe? É muito bom. E o finalzinho de dezembro de 2014 para janeiro de 2015 eu fiquei grávida. Foi assim, tudo muito bom mesmo, porque no início eu achei que eu não ia ter complicações nenhuma, ia ser uma gravidez maravilhosa, né? E eu só tive, assim, aqueles sintomas que eu fiquei muito chata. A Cida, minha irmã, e o Flávio falaram que eu fiquei muito chata, eu também acho que fiquei, mas tudo bem. Ocorreu tudo bem até junho, até dia 29 de junho. No dia 28 de junho, foi a última fogueira lá. E no Nordeste o pessoal geralmente convida a gente para ir para as fogueiras. E convidaram a gente. Então, eu fui. Eu e o Flávio, nós fomos. Chegamos lá, tava tudo ok, tudo bonitinho e tal. Ficamos lá. Não ficamos muito tempo. Acabamos voltando, que a gente já tinha trabalhado em casa. O Flávio tinha trabalhado na lanchonete. E fomos lá e voltamos, tudo bem. Acho que a gente chegou em casa 1h da manhã, mais ou menos. Aí fomos dormir. E por volta isso já, dia 28 já passou, já era dia 29. Por volta das 5h30, 6h da manhã, eu tive a minha primeira convulsão, né? Digamos que convulsão formal. Porque minha crise convulsiva, eu tenho ela desde o ano 2000. Mas era uma coisa muito levezinha, ela nunca me afetou em nada. Até esse dia. E eu não vi nada, eu só me lembro que eu tava dormindo mesmo e o Flávio me chamou, eu não vi mais nada. Eu já tava com a barrigona e tudo mais, né? E o Flávio ficou desesperado. Isso era beirando às 6h da manhã. Então todos dormiam lá, né? Eu sei que nós não tínhamos costume de ter álcool em casa, né? E era o que me socorria. Foi o que a gente acabou descobrindo que me socorria, esse álcool. Aí o que acontece? O Flávio... O nosso muro era muito alto, então o Flávio subiu no muro e gritou lá, a vizinha, que era adoro a minha vizinha, inclusive, tá? Hoje ela mora lá na nossa lanchonete e tal. Mas ela acordou apavorada o que estava acontecendo e conseguiram um álcool lá na casa dela. E uns 10 minutos eu fiquei desacordada, a gente sem respirar. E com isso, o Heitor Miguel, ele pulava muito na minha barriga. Eu não sentia nada, gente. Eu tava como se eu tivesse morta, então eu não via nada. E nisso, o Flávio apavorado lá, ele tentando me trazer de volta, né, de alguma forma. E depois de muita luta, ele e a vizinha, eles conseguiram, né? Eu sei que quando eu acordei, eu não sabia de nada. Eu sei que ele já tinha vestido uma roupa em mim. Eu estava sentada do lado de fora, já esperando, que ele já tinha chamado o vizinho. Na época nós não tínhamos carro, nós tínhamos só a moto, mas não tinha como a gente ir de moto. E ele chamou o vizinho. Eu sei que eu já estavam me preparando para levar, tudo bem. Eu sei que daí, até metade do caminho, esse trajeto de carro, a gente duraria em média uma meia hora, né? Sei que é 32 quilômetros de onde eu morava para a cidade. Tudo bem. Aí eu sei que na metade do caminho eu voltei totalmente ao normal assim. E eu olhei, tava o Flávio do meu lado e
o motorista, que é um grande amigo do Flávio de infância, né? Um grande amigo nosso. E eu falei o que aconteceu. E ele me explicou, até aí tudo bem. Fomos lá para a maternidade. Tudo bem, cheguei lá, eu não tive atendimento, gente. Tive e não tive, porque assim, os médicos, eles me trataram como se eu fosse uma pessoa normal, que não tivesse grávida, não tivesse, sabe? Fiquei lá, não, você está de repouso, não me deram remédio, não me deram pressão, não fizeram nada, porque eu tenho um problema de pressão baixa. Sempre tive. Mas até aí tudo bem. O médico chegou e perguntou o que eu estava sentindo. Eu falei, agora eu não estou sentindo nada. Aí eu falei, o Flávio falou o que tinha acontecido e ele simplesmente me deu só um encaminhamento, né, para o neuro. Falou, você precisa ir para o neuro. Sendo que antes disso eu tinha ido fazer a primeira ultrassom. Eu doida para saber o que era a criança e chegando lá eu conversei com o obstetra. Ele é ginecologista e obstetra. Eu falei para ele mais ou menos por aí, né, o que acontecia comigo. E ele falou não, que estava tudo ok, que isso aí era coisa da minha cabeça e que eu tirasse isso da cabeça, porque como eu sempre sentia essas coisinhas levezinhas e tal, a convulsão muito fraca, e eu falando pra ele, eu tava com medo de atacar, só que eu não sabia que ia ser tão grave. E ele falou que não, tudo bem, que era coisa da minha cabeça, que eu tirasse isso da minha cabeça, deu até risada. E falou pra mim, você pelo menos sabe o que é convulsão? Eu falei pra ele que eu tinha convulsão, só que eu não sabia explicar. Você sabe pelo menos o que é convulsão? E deu risada. Tudo bem, eu fui pra casa. Aí, nesse dia que a gente foi pra maternidade, que eu tinha passado mal, a gente foi pra casa, chegou em casa, o Flávio falou, vamos procurar um neuro o mais rápido possível, porque você não pode ficar em casa. A gente não gosta de falar essa história não, porque eu acabo chorando. Vou tentar não chorar, tá bom? Aí, eu sei que a gente foi, chegamos em casa, o Flávio falou, vamos procurar um neuro. E não é nada não, gente, mas lá de onde a gente mora, se a gente for pagar toda hora um fretar um carro pra gente ir pra longe, que lá não tem Uber, não tem essas coisas, né? E vocês viram a distância de 32 quilômetros. Aí nós estávamos com a moto lá. E nossa moto, gente, era a moto do ano, então ela não iria dar problema no caminho, né? E o Flávio falou, até nós vamos de moto. Inclusive era aquela Bros 2015. Vamos de moto, eu bora. Aí a gente foi, em vez de... Nós fomos para Piripiri, que é a cidade mais avançada, né? É uma cidade muito conhecida, por sinal, lá no Piauí. E quando nós chegamos lá, a gente foi nas clínicas de especialistas, né? Onde teria os especialistas. Aí a gente pesquisou e o rapaz falou, não, mas aqui só é uma vez por mês que vem, ele só vai vir tal dia. Aí falou o dia. O Flávio ficou desesperado e falou, não dá pra gente esperar. Aí nisso eu tava bem, gente, eu tava me sentindo muito bem. Então, era como se não tivesse acontecido nada. Nisso eu fiquei com uma mancha gigante vermelha no olho, né? Que o médico falou pra mim que foi por causa da falta de oxigênio no cérebro. E eu sempre falo que o meu filho é um guerreiro, até hoje eu sinto ele assim uma energia pura, por isso mesmo, porque ele lutou esses 10 minutos praticamente que eu fiquei desacordada sem respirar, ele lutou e eu acho que ele que me manteve viva, não sei. Porque todo mundo já sabe, a gravidez por si só ela já é perigosa, né? Aí fomos pra lá, como eu falei, eu tava me sentindo muito bem. Aí eu tava precisando de uma geladeira em casa, vamos comprar essa geladeira. A gente foi lá, comprou a geladeira e voltamos pra casa. Almoçamos, o Flávio parou no restaurante, a gente almoçou e fomos pra casa. Gente, na minha gravidez toda, como eu falei do início, eu não tive enjoo, então eu não vomitei nada. Só que nesse dia, quando eu tava chegando em casa, questão de... não era 1 quilômetro. Eu falei, Flávio, para a moto. Eu não tava pra desmaiar, não tava nada. Flávio, para a moto. O Flávio parou. Quando ele parou, gente, eu vomitei tanto, sabe? E ele ficou preocupado. Você tá bem, vamos ter que voltar pro médico. Eu falei, não, eu não tô mal. Tô me sentindo bem. Eu não sei o que, se foi a emoção, o que foi. Fomos pra casa, fiquei bem. E... fiquei normal em casa, só que a gente já pesquisando um médico, né? Aí as crises começaram, as crises convulsivas, vindo uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Disso aí já fazia uns 3 dias que a gente tava em casa, esperando pra ver como era que ia ficar.
E ele se apavorou, o Flávio, não, você não vai conseguir dormir, você tem que dormir e tal, por causa da criança, por causa do seu bem-estar. E tinha um vizinho lá, que ele conhece muito bem Teresina, a gente não conhece. E o Flávio perguntou, foi pedir informação onde a gente pararia, onde seria o melhor hospital, e ele nos encaminhou tudo bonitinho, a gente foi. Aí chegando lá, fui passar pelo médico, o especialista, ele é um senhor, não sei o nome dele, gente, só que ele é surdo. E eu relatando o que eu passei, ele escutava outra que não tinha nada a ver. Tipo, eu falei o que eu tinha passado, o que eu tava passando, eu fui com minha sogra, inclusive. A gente chegou a uma conclusão que o Flávio ficava em casa e minha sogra ia comigo, ia ser a mesma coisa. Porque, gente, não tem coisa melhor do que você... Se eu tivesse doente, eu preferia ir com ela, porque ela é aquela pessoa que ela resolve tudo, sabe? Ela fala o que tiver de falar, ela te apoia no que tiver de te apoiar. Se você estiver errado, ela também fala. Então é isso aí. Sei que quando chegamos lá, aí o médico era surdo e ele perguntou, relate pra mim o que aconteceu com você. E eu falei. Aí ele falou assim, mas você tem sentido muita dor de cabeça? Eu falei, doutor, não senti dor de cabeça, não sinto dor de cabeça. Mas você acabou de falar. Eu falei, não, eu não falei que eu sinto dor de cabeça. Eu falei que ao dormir, eu sinto... Eu não sabia explicar. Mas de cara, assim, ele foi um médico muito bom, tá? Só que pra mim, ele foi bom, entre aspas. Ele falou, você tem crise convulsiva. Eu me apavorei, como assim? Ele falou, vou te passar os exames e você vai fazer em seguida, você volta aqui. Eu, tudo bem, aí passou o encefalograma. Eu fui fazer esse eletro. Sei que demorou bastante, gente. Eu caindo de sono, que eu não vinha dormindo. E tudo que eu deitava lá ia eu dormir, porque quem é mãe sabe, a gravidez por si só, ela dá muito sono. E eu já não vinha dormindo. Uns 3 ou 4 dias sem dormir já. Aí ele passou o exame, eu fui lá, fiz. Toda vez que eu deitava, que eu tava querendo cochilar, atacava a todo vapor. Aí eu recebi os exames, fui lá onde ele tava, ele me passou o remédio. Gente, eu não sei o nome científico dele, tá? Vou falar por alto. Ele passou Gardenal. E eu comecei a tomar, dizendo, graças a Deus, eu vou ficar boa. E com o passar dos dias, fui pra casa, gastei R$ 1.000 de exame, tá? Se não foi 1.000, foi beirando a 1.000, foi ou mais, eu não me lembro. Em questão foi em 2015, né? Aí fui pra casa com o intuito de que eu iria ficar boa logo. E eu tomava remédio e o remédio não servia. Eu sei que isso aí já era no início de julho, né? E eu sempre apavorada porque eu não conseguia dormir, o Flávio não dormia, eu precisava dormir, aí cada vez mais eu ficava mais insuportável. E lá com o calor matando, o único lugar melhorzinho que tinha para ficar era dentro do quarto com o ar-condicionado. E se eu entrasse, eu queria dormir. Se eu dormisse, eu tinha a crise. Então, estava muito difícil para mim, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu comecei a ficar mais pelo lado de fora, um calor insuportável. O que eu fazia, eu ia ao banheiro, pegava, molhava o meu vestido, só torcia e ficava, que era para permanecer do lado de fora, para mim não entrar no quarto, para não dormir. E isso já estava me matando, eu já estava louca, eu não sabia mais o que fazer. E foi passando o tempo, e nessa época minha irmã morava no Pernambuco, e de uma certa forma já se aproximava para o parto. A gente já estava tipo assim, ou vai ter que tirar essa criança a qualquer momento, ou vamos ver o que faz, ou ela vai pedir para nascer sozinha, não sei. E foi passando o tempo, eu agoniada, que eu não dormia, o Flávio não dormia, aí minha irmã foi para lá, né, pro Piauí. E chegando lá, eu sentia, todos sofriam comigo, né, tipo... O Flávio, a minha sogra, a minha irmã, então todos sofriam a me ver daquela forma. E eu não sabia mais o que fazer. E foi passando, né? Aí chegou o mês de setembro e o meu parto estava previsto para final de setembro, do dia 15 de setembro em diante. Quando foi dia 10 de setembro, não sei, gente, eu não aguentava mais, eu tava tendo crise descontrolada, porque o remédio não fazia efeito, e eu não dormia,
e descontroladamente, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Eu não sabia mais o que fazer, eu tava desesperada. Ela falou, não, vamos levar você pro médico. Aí me levou pra Piripiri, pra maternidade de Piripiri. O atendimento é maravilhoso lá, gente. Tem quem diga que não goste. Eu gostei do atendimento lá. Eles me atenderam bem. De início, lá vou eu mais uma vez com minha sogra, tá? Pro hospital. De início, não foi boa. O atendimento, entre aspas. Porque cheguei lá, perguntaram onde faz a ficha, o que é que eu tava sentindo. E eu falei tudo que eu tava passando e que eu não aguentava mais, que eu queria dormir. Aí pronto, aí foram bater papo, entre eles lá no balcão. E ficar no WhatsApp, essas coisas. E eu ali sofrendo, gente, tendo convulsão uma em cima da outra. Aí a minha sogra se levantou e falou assim, gente, vocês não vão medir a pressão dela, ver alguma coisa? Falaram, não, que ela tá bem. Ela falou, você sabe se a pessoa tá bem olhando pela cara? Porque ela não vem dormindo desde de julho, do início de julho, ela não tá dormindo. Ela tem convulsão uma em cima da outra, ela tem problema de pressão baixa e vocês simplesmente vão deixar ela ali jogada? Ah, mas nós não temos o que fazer não. Aí ela falou assim, sim, vocês vão ter que fazer, vão medir a pressão dela. Ah, não sei o que, eu sei que nessa confusão toda, as palavras dela serviu, né? Que a pessoa foi lá e mediu minha pressão. Não, mas a pressão dela tá baixa. Minha pressão tava 9 por alguma coisa. E minha pressão, ela sempre foi baixa, como eu sempre falei. Eu nunca tive problema de pressão alta, graças a Deus. Aí fiquei lá. E em seguida chegou a obstetra, né? Ela é uma ginecologista maravilhosa, eu gosto muito dela. E obstetra. Então ela faz pelo particular também, tá? Eu fui, ela chegou e me examinou, pediu para me examinar, perguntou o que eu estava sentindo, eu falei, pediu a última ultrassom, eu mostrei, e ela falou que iriam me medicar porque não estava na hora do neném nascer, né? Mas iriam ver o que podiam fazer. Perguntou qual o remédio que eu tomava, e eu mostrei, estava lá eu com o bendito Gardenal, que não servia de nada. Aí ela falou, mas esse remédio ele não está te servindo. Aí ela foi lá e arrumou um remédio milagroso, gente, porque ela me deu esse remédio e eu dormi feito um anjo, eu não senti convulsão. E eu sei que você vai ficar aqui, amanhã de manhã você vai fazer um ultrassom e dependendo a gente já tira o bebê e tal, não sei o que, tá bom. Fiquei lá e minha sogra tinha que ir em casa, eu falei, então a senhora pode ir, ela foi, que era pra qualquer coisa, se eu fosse ter o bebê, a minha irmã aí, ou ela mesma. E eu fiquei lá. Aí nisso, tinha uma vizinha minha que ela falou assim, não, então eu vou pra lá pra ficar com ela. E ela foi, e assim, nossa, eu agradeci muito. Porque acho que minha irmã tava... Era alguma coisa que minha irmã não podia ir nesse dia, eu sei que minha vizinha foi. Que é a mesma vizinha do álcool. Ela ficou comigo lá e a gente ficou... Eu sei que eu dormi feito um anjo. Quando eu acordei, tava minha vizinha do meu lado, mas quando eu sentei na cama, né, eu ia caindo de costas. Eu tava tonta, muito tonta. Eu dormi feito um anjo, mas em compensação, eu tava muito tonta. E tudo que eu ia caindo, a vizinha me pegou assim, deita aí, eu me deitei. E ela foi chamar a médica, e quando a médica chegou, falou que não, tudo bem, era só efeito do remédio. Aí o Flávio ligou lá e eu falei que eu tava tonta, eu tinha dormido bem, mas eu tava tonta e tal, e o Flávio se apavorou, que se eu tivesse caído da cama, por exemplo, que ia acontecer o pior, né? Aí eu sei que nisso aí eles suspenderam o remédio e voltaram a me dar um outro remédio. Eu sei que dessa vez que eu fui pro hospital, acho que eu fiquei uns 5 dias ou mais lá. Mas assim, eu tava me sentindo bem, entre aspas, porque mesmo assim eu ainda não dormi, eu só dormi uma vez.